Carlinho de saída para Cubre do Nordeste. José Boto sacaneando a base do Flamengo. Agora a gente vira a página, vamos falar do Flamengo, hein? Porque o Mengão, depois de 3 tropeços, conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Carioca e foi de goleada, hein? 5 para o Flamengo, 0 para o Bangu, lá no Castelão, em São Luís, capital do Maranhão. Alex Moretti, do Bangu, foi expulso com apenas 9 minutos de partida e isso abriu caminho aí para o Mengão passar o carro, né? 5 Flamengo, Bangu 0 e fica a expectativa para o duelo do próximo sábado para uma possível estreia, né, do grupo principal do Flamengo diante do Volta Redonda também pelo Campeonato Carioca. E já no final de semana seguinte tem a Supercopa do Brasil contra o Botafogo, hein? Então já vai começando aí a temporada do Flamengo, temporada 2025. E o que chamou também a atenção, a gente vai falar logo na sequência, mas, de novo, né, os preços dos ingressos, assim, um negócio absurdo, pouco público, se tratando de Flamengo. Ontem lotou. Ontem quase 40 mil. Mas, assim, a baixa média de público também chama atenção, a questão né, foi o seguinte, o jogo de ontem, quando foi anunciado que o Flamengo jogaria contra o Bangu, divulgaram como se fosse o time principal. Aí vendeu rápido. Porque o jogo contra o São Paulo foi no domingo. Em tese, daria tempo. Jogar no domingo, voltava para cá, mandava os jogadores para lá. Mas não foi o que aconteceu. Houve uma comunicação errada, não sei se má fé ou engano, equívoco dos organizadores, de quem compra o mando, né? Porque o mando era do Bangu, inclusive. O mando era do Bangu. É Bangu e Flamengo. E aí a fim de semana também era, né, Mauro? Contra o Nova Iguaçu também era mando do Nova Iguaçu. Aí foi Flamengo. O outro anterior que foi mando do Madureira. O Maracanã não está disponível nesse momento, não, né? Vai estar disponível já. Já vai estar disponível. Tem ninguém jogando, né? O Fluminense também tem jogado os seus jogos como mandante. Eles estavam mexendo no gramado e tudo, mas agora vai voltar a ter jogo. Sábado o Flamengo joga com Volta Redonda, o bando do Volta Redonda, joga em Brasília ainda. E aí depois vai jogar no Maracanã. Mas aí ontem encheu. Ontem encheu porque as pessoas compraram ingresso. Até falei com um amigo meu que mora lá em São Luís, ele foi ao jogo e falou que todo mundo... Tinha gente chegando no estádio achando que era o time principal. Pessoas menos informadas, digamos assim, né? Aí ontem teve público, ontem encheu por isso. E o pessoal gostou, que foi 5-0, então não viram o time principal, mas viram uma goleada. E bem ou mal é o time, é o Campeonato Carioca, um jogo de 3 pontos, jogo oficial, amistoso. Aí ontem o pessoal ficou feliz. Na estreia em Sergipe, foram 3.793 pessoas, com uma média de ingresso de R$ 91. Na segunda rodada, o público foi de 3.614, no estádio Amigão, em Campina Grande, com uma média de ingresso de R$ 81. Na terceira rodada, em São Luís do Maranhão, foram 4.696 pessoas e a média do ingresso foi de R$ 40. E aí ontem essa média encheu. Eu não estou entendendo muito não, porque os ingressos são de 150 a 500 nesses jogos. Como é que é a média de R$ 80? Essa conta aí não estou entendendo muito não. E não vê essa conta aí, tem que rever. Tá na pauta aqui, tá? Não, mas sério, os ingressos eram absurdos, de 150, 300, 350, 500 reais. Se o Emiliano faz a pauta, não acontece isso. A conta foi feita, o Emiliano, filho do Ramon. Se ele manda a pauta, ele manda certo. A conta foi feita, número de torcedores pela renda do jogo. Aí chegaram nesse preço aqui. Manda para o Emiliano, preço médio. Ele vai dar a sugestão correta. Esses números não estão batendo muito, não. Porque os ingressos praticados, né, Mauro? Isso é matemático. Se o ingresso mais barato é 150 a meia e o mais caro R$500 a meia... Caramba, 150 não tem conto. 300 e 500. Não pode dar média de 80. Não pode dar média de 80. Não tem como, né? Chama o Emiliano. Só se tiver a meia da meia, né? O cara tem 2 vezes a meia entrada. Aí o cara consegue. Os ingressos são absurdos. É o time de garoto, o time todo mal arrumado, mal treinado. Pô, é sacanagem isso aí. E aí ontem... O povo não foi. Pô, isso aí e assim, e quando fala, o Flamengo vai jogar na cidade, o cara, pô, que legal e tal. Quem vem aí? Vou ver o fulano? Ciclano? Não, vai ver o Pablo. Não, desculpa. Carlinhos desencantou ontem. O Pablo, eu ainda estou aqui, né? E aí ontem, realmente, no quarto e último jogo, 33 mil pessoas, 33.077 pessoas. Mas o que a gente questionava realmente é essa média de público baixa até, né? Se tratando de Flamengo, por mais que seja o time B, C, super alternativo. E os ingressos, né? Lembrando que essa nova gestão herdou da gestão passada, né? Do Rodolfo Landim, esses jogos já tinham sido... Alguns nem são culpa do Flamengo, seja lá qual for a gestão. Um manda do outro time.
Outro time que vendeu. Na verdade, as empresas compram, chegou Bangu, eu tenho para você tantos mil reais aqui para trazer o jogo com o Flamengo. O Flamengo concorda? O Flamengo fala, tá bom, você vai me pagar quanto? Então eu vou, tá legal. E aí o ingresso é de quem organiza, né? Organiza. Eles devem ter tomado prejuízo, porque cresceram o olho. Se colocasse um preço mais baixo, essa média aí de 80 e tal, média 80, 70, 50, 40, eu acho que até o pessoal iria. Falar assim, peraí, um preço compatível para eu ver um time C, D do Flamengo. É um time quase D. Porque o que eles fizeram nesse Campeonato Carioca foi uma avacalhação. Eles colocaram esses garotos uma tremenda de uma roubada. Porque você pega a parte da base e põe na Copa São Paulo, um time quase sub-17. Pega os escolhidos, ou seja, aqueles que mais interessam ao técnico, leva para os Estados Unidos, com o time profissional. E o que sobrar fica aí. Com quem? Com o Thiaguinho, que é um jogador que o Flamengo contratou ao Náutico há anos, está no último ano de contrato, todo ano é emprestado, volta, joga essas partidas aí de início do campeonato e é emprestado. E não tem nível para jogar no Flamengo. Ele teve no 13 de Campina Grande agora na temporada passada. Deve ser emprestado de novo para alguém, porque ele não rescinde o contrato, teve chance de sair, mas ele não quer porque deve ser um contrato bom. Ele fala, vou ficar até o fim. E é o que vai acontecer. Aí escalou o Thiaguinho para jogar. Não tem condição. O Carlinhos, que ontem jogou bem, mas estava numa preguiça assim que eu não consigo entender. O Carlinhos está jogando para quê? Para chamar a atenção de um clube que o contrate para a Série A do Brasileiro. Então esses jogos para ele são fundamentais. Ontem foi ótimo para ele, jogou bem e tal. Então, de repente, o Vitória, que estava interessado, amadurece a ideia. Não, vamos trazer o Carlinhos. Agora jogando nada e assim, andando no campo, muitas vezes, sabe, não se oferece, não faz um pivô, não se apresenta, só ali, a bola não chega, ele também não chega. A história da bola não chega no centroavante já acabou, gente, futebol do século passado. O centroavante também tem que procurar a bola, tem que procurar o jogo, não é a bola só que vai chegar nele. Ele tem que se apresentar. É uma via também de mão dupla. Mas tratava muito mal. E o outro era o Pablo, que é um zagueiro, que já foi um bom zagueiro, mas que no ano passado, ele foi emprestado ao Botafogo, ele não jogou uma partida inteira. Então o cara praticamente um ano sem jogar nenhum ritmo de jogo. E o técnico muito mal, né? Então foram jogos horrorosos. Ontem, uma expulsão com 8, 9 minutos, aí facilitou muitas coisas. E aí o jogo fluiu. Até teve gente que falou assim, o Lohan saiu no segundo tempo, o time melhorou. Eu falei, amigo, não é que o Lohan saiu, o time melhorou. Entrou um volante, João Alves. Melhorou porque os espaços vão ficando maiores. O time que joga desde os 8, 9 minutos com 10, à medida que o tempo passar, os espaços vão ficando gigantescos, porque não consegue mais marcar. O cara está correndo atrás o tempo todo. E ainda tem que fazer um esforço para tentar chegar no gol de vez em quando, né? Tentar dar um ataque, uma bola parada, um contragolpe, alguma coisa. Então o tempo vai passando, o Bangu vai ficando cada vez... O Bangu já é fraquíssimo o time, mais pregado, o técnico não mudou o time depois que teve a expulsão de um meio Foi demitido, né? Foi demitido logo depois, continuou com um ataque original, tinha que ter tirado o homem da frente, colocado aqui para recompor o meio campo e se fechar. 2 linhas de 4, um cara na frente, seja Deus quiser, é o básico, quando você tem um homem a menos. A não ser quando você tem jogadores de um outro nível, para se fazer uma... E não é, um time modesto, né, do Bangu. E aí o jogo ficou muito fácil. Agora o Carlinhos foi bem, de fato, ele deu um passe no segundo gol sensacional, ele meteu uma bola meio de 3 dedos, assim, buscando o Felipe Tereza. A bola passou do lado do zagueiro, o rapaz pegou a bola, cruzou, aí o Alacian fez o gol, depois fez 2 gols, finalizou bem, de canhota, e ontem se apresentou bem. Eu acho que ele ontem chamou bem a atenção dos que têm interesse no futebol dele. Mas assim, foi bom para os meninos, porque como foi facilitada a vitória pela expulsão, mas eles saíram com uma imagem positiva, porque o que fizeram com eles, eu considero uma maldade. Você pega os garotos, coloca para representar o time no campeonato, esses jogos passam... Tem transmissão, televisão, internet, tudo que as pessoas estão vendo, a torcida vê esses jogos. Essa é a questão. É o time principal no Campeonato Carioca. Não tem brasileiro agora, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, então você vai ver o Carioca, você vai ver o Paulista, vai ver o Mineiro, o Cruzeiro que perdeu ontem e a torcida reclamou. Barulho danado. Pois é, porque é o que tem. Então, qual o time que está jogando no Carioca? É esse, eu vou assistir. Aí os garotos entram em campo num time muito mal treinado, que os reforços são jogadores meio que renegados, né? O Carlinhos, o Felipe Nunes nem escala. Não vai ficar. O Pablo ficou um ano emprestado. E o Thiaguinho, já acabei de explicar a situação dele. E é claro que ele não vai render. O time não anda, o time muito mal treinado, o time muito desencontrado. E aí perde jogos, aí o que acontece? Não presta ninguém. O torcedor, cara, que eu falo, são os carniceiros da rede social. O cara não perdoa. Ele olha para o jogo, vê 5 minutos, tudo ruim, ninguém serve. Aí os garotos, eles vêm na rede social. A família vê, o pai vê, a mãe vê, o irmão, a namorada. Os caras vão ficando, caramba, cara... Eu não jogo nada, quer dizer, o moleque já entra em campo nervosaço, sabendo que se ele errar um passe, alguma coisa, vai tomar porrada. O estádio cheio ainda é pior. Ontem com o estádio cheio, quer dizer, então para eles foi importante que eles conseguiram uma vitória expressiva, né? Eu já falei, né? Com o homem a mais, tornou as coisas muito mais fáceis, mas eu fiquei feliz por eles, assim, os garotos saíram, porque é muita sacanagem.
Eu acho muito... E já falei aqui, tem gente que fala, já está cornetando o Boto. Corneto, sim. O Boto tinha que estar com os garotos, gente. Ele é o chefe do departamento de futebol. Chegou dos Estados Unidos, pegava o avião. O Cleiton jogou domingo contra São Paulo, foi para o Rio com os companheiros no voo que veio lá da Flórida e viajou para jogar ontem. Ele tinha que ter ido junto para chegar na concentração, reunir a rapaziada. Eles nem conhecem ele, né? Porque ele chegou, os caras já viajaram. Eu sou o Zé Boto, para quem não me conhece. Estou aqui para dar apoio para vocês. O início foi ruim, fiquem tranquilos. Eu acho que eu fosse ele, faria isso. Não, ninguém vai ser julgado aqui por algumas atuações num time que a gente teve que fazer às pressas. Parte da base estava nos Estados Unidos, que enfraqueceu esse time originalmente. Parte da base estava no time da Copinha. Talvez 1 ou 2 jogadores da Copinha pudessem ser aproveitados nessa equipe se você pegasse o supra-sumo da base. E esses garotos foram campeões da Libertadores Sub-20 e campeões mundiais Sub-20 ano passado. Agora ninguém presta. Peraí. Então o que fizeram, achei uma promoção ruim, que expôs os garotos. E ontem eles conseguiram pelo menos se livrar de uma pecha de incompetentes, de pernas de pau, que muita gente já estava atribuindo a eles. É claro que não vai todo mundo ali ser aproveitado pelo time profissional. Alguns vão fazer sucesso da carreira, outros não. É natural. De um time de... Você pega Corinthians e São Paulo, que estão na final da Copinha, quantos vão ser aproveitados do time profissional? Se aproveitar 1 ou 2 de cada time, já é muito, porque a média é essa. A maioria é emprestado, é negociado, vai embora. É assim que funciona. É difícil você passar nesse filtro e chegar no time profissional grande, time grande, mesmo sendo da base de time grande. Não é fácil. Isso que o Palmeiras tem feito, aproveitando vários, é muito incomum, muito raro. É muito raro. É uma safra realmente muito boa, um grande trabalho que o Palmeiras tem feito. Então tem aproveitado esses garotos em grande quantidade. Mas não é o que a média apresenta, historicamente falando, né? Então, é claro que nem todos vão ficar. Mas todos eles estavam com o rótulo já sendo colocado por torcedores, que eu chamo esses carniceiros da rede social, que rapidamente já querem rotular. Então, acho que o Boto deveria ter ido, mas no final, teve um desfecho satisfatório para eles por conta do resultado e da goleada. E até para o Carlinhos foi bom também, porque o Carlinhos agora acho que deixa uma imagem mais interessante para quem tiver interesse nele, porque eu não sei agora se ele vai jogar. No sábado, lá em Brasília, já vai ser o time principal. Evidente que o Felipe Luiz não deve colocar todo mundo, talvez não jogue ainda a Arrascaeta, que está voltando de uma cirurgia. O Cebolinha só essa semana começou a treinar com bola. Outros estão machucados, como o caso do Pedro, então obviamente não vai jogar. Mas já vai ser mais ou menos o time que jogou nos Estados Unidos contra São Paulo, creio eu. Daqueles jogadores vai sair a escalação inicial e ele não vai poder mudar os 11, né, no segundo tempo. Ele pode trocar só 5 jogadores. Então não vai ser aquela coisa meio festiva, né, de jogo amistoso, como foi esse São Paulo-Flamengo no último domingo. E aí vai ser o time em Brasília, vai ficar cheio, porque aí os caras vão fazer o primeiro jogo do ano. E o Flamengo melhorou a sua posição na tabela também, que era vergonhosa. Se perdesse ontem para o Bangu, seria a lanterna. Você imagina, se não tem um jogador expulso, o jogo fica encrencado. O Bangu teve chance, até com um jogador a menos. O goleiro, o Diogo Alves, fez boas defesas e o Bangu ganha de 1-0. Os garotos são ferrados, cara. Estão ferrados, eles descem no Rio, ninguém serve. Tudo perna de pau, manda todo mundo embora. É isso que eu vou falar. E isso tem impacto. Não sei se essa diretoria será como a anterior, que dava muito ouvido para a rede social. Mas tem impacto. Até impacto emocional, porque o cara está vendo isso. Todos eles estão na rede social. São meninos de 18, 19, 20 anos. Todos eles estão na rede social. E claro que o cara vê. O cara quer pouco que está falando de mim. Antigamente estava falando semana sobre as notas do jornal, né? Das atuações. Hoje é a rede social. Quer dizer, não é só o jornalista que vai lá dar a nota. É o torcedor que está na rede social. O cara gosta de ler o elogio. O Felipe Tereza, o menino tem feito gol sempre, jogou bem, deu uma assistência. Até família de jogador recebe mensagem. Família recebe mensagem. Então o garoto vê hoje o elogio, ele fica feliz. Pô, anima, dá um ânimo. O cara, vai treinar mais feliz. Ele fala, cara, eu tenho chance, eu vou poder chegar. Porque, assim, e tem mais. Esses garotos, muitos deles, eles são a grande esperança das suas famílias, cara, para mudança de vida. O caso do Lohan, que tem torcedor que acha que tem que vender por qualquer valor lá pro CSKA, eu acho absurdo, acho que é um cara que tem que ser lapidado. O garoto é da Cidade de Deus, família grande e pobre. Cara, todas as esperanças dos familiares dele estão depositadas no futebol desse garoto. Não é de agora que ele tem 18, não. Desde que ele tinha 12, 13 e começou a jogar na base e se destacar. Então, ele continua morando na comunidade. Agora que já está em condição, ele deve ter saído e tudo, imagino eu. Então, você está morando ali, naquela situação, lutando para sobreviver, os pais, a família e tal, e todo mundo esperando que você... Então, além de jogar por ele tem que jogar por... Isso é a história do futebol brasileiro, cara. De muitos e muitos jogadores. Aí você quer que o cara seja assim, aos 18 anos, maduro para lidar com essa questão pessoal, familiar, maduro para jogar bola como... Não, ele tem defeitos, ele tem muito a corrigir.
ele precisa amadurecer, ele precisa muita coisa, mas acho que o clube é que tem que dar esse suporte. Ou então faz o seguinte, pega, vende a preço de banana, como venderam lá nos anos 90, venderam Júnior Baiano, Marquinho, Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, vários jogadores campeões da Copinha, que foi uma safra do Flamengo naquela, tipo isso do Palmeiras agora, com vários para serem aproveitados, venderam tudo a preço de banana. Depois, pô, olha só, o Marcelinho Carioca, aí que ele virou Marcelinho Carioca, ele era só Marcelinho, né? Que tinha o Marcelinho Paulista, o volante também, do Corinthians. Aí ele vira Marcelinho Carioca. Virou ídolo do Corinthians, saiu a preço de banana do Flamengo. O Djalminha, preço de banana. Um jogador como o Djalminha, preço de banana. O Júnior Baiano veio parar no São Paulo. Venderam todo mundo a preço de banana, porque ninguém prestava. Ninguém prestava, era isso. Qualquer jogada ruim, qualquer partida não muito boa. Então, no final, acho que acabou sendo satisfatório. Mas acho que as pessoas deveriam pensar um pouquinho mais nisso, sabe? Acho que é muito cruel. Eles são garotos, cara. São garotos. Eu acho engraçado que parece que esses caras nunca tiveram 17, 18 anos, sabe? Já nasceram maduros, prontos, profissionais, já são ótimos no que fazem, infalíveis. Tem que haver uma compreensão. E isso não significa, claro, que não existe uma avaliação. Por exemplo, aí esse jogador você vê e fala que esse cara não vai se firmar nesse time. Tem que vender, a primeira chance. Você pode estar errado na avaliação, né? Eu acho, por exemplo, que o Lohan é um jogador que tem potencial demais, que tem que ser explorado e aprimorado. Outros você acha que não. Por exemplo, quando o Natan foi vendido para o Red Bull Bragantino, eu achei uma boa venda. Que ele não ia jogar nunca no Flamengo, ele tinha 5 zagueiros na frente dele. Então não ia jogar, ele foi para o Bragantino, jogou, fez um bom jogo, foi para o Napoli, o Flamengo preservou um percentual, o Bragantino lucrou, o Flamengo lucrou, o Natan lucrou. Hoje ele está no Betis, segue uma carreira europeia, virou um novo Aldair? Não virou. Nem vai ser pelo jeito. Mas conseguiu se estabelecer na Europa, está no segundo país dele, segundo clube. E se ele ficasse lá no Flamengo, ele não ia jogar nunca. Tem um outro zagueiro do Flamengo que está no Porto, chamado Otávio. Não jogava. E não mostrava qualidade. Ele foi para o Famalicão, se não falha a memória, um time de Portugal. Lá se destacou, foi vendido para o Porto, 10 milhões de euros. E o Flamengo ganhou um percentual, porque tinha lá um percentual grande ainda do jogador. Nesses casos, é o jogador que não vai se firmar aqui e acaba, às vezes, evoluindo num outro clube, muitas vezes fora do Brasil. Mas se você reter eternamente, ele não vai desenvolver, ele não vai jogar, ele se desestimula. Não é fácil fazer essa escolha. Agora, aqueles que têm um potencial maior, eles acho que merecem um olhar um pouco mais paciente. Se você não quiser desperdiçar um talento. Aí você vende o preço de banana. Aí vira um outro Paulo Nunes, o outro Marcelinho Carioca, um outro Djalminha, vai brilhar com outra camisa em algum lugar. Aí um dia aparece, por que venderam, né? Pois é. De repente, aí você vai procurar as postagens desse torcedor que está reclamando, ele estava lá atrás falando para vender porque o cara era bagre. Isso é um negócio muito sério do futebol de hoje, cara, para futebol de base. Muito sério. E tem o inverso, que é o caso agora do menino de São Paulo. Bateu 2, Ryan, né? Bateu 2. Rian. É Ryan, é difícil. Rian Francisco. Tem Ryan. No Flamengo tem um que é Ryan, esse já é Rian. Bateu 2. Rian Francisco. Rian Francisco, tem que ter 2 nomes. Nome artístico. Falamos a respeito disso. 2 nomes. Já tem jogador até com 3. Aí bateu 2 pênaltis de cavadinha, tudo. Aí você vê a expectativa que já se criou sobre ele. Se ele entrar amanhã e ficar alguns jogos sem marcar, vai ter São Paulino cornetando o garoto, viu? Aquilo foi fogo de palha, foi só na Copinha. Na base é fácil. Na base é fácil, agora que eu quero ver, não joga nada. Provavelmente vai jogar hoje de novo. Pois é, então é sempre assim, isso é muito ruim. Eu acho que os clubes deveriam ter um enorme filtro de rede social, assim, ignorar e dar suporte nessa também. Coisa. Por isso, essa questão, por exemplo, um psicólogo do clube que trabalha com a base, o jogador jogou mal, tem que olhar a rede social. Para ver o que estão dizendo do garoto, até para falar, vem cá, isso aqui é isso, esquece, não liga, olha aqui, outro dia estavam te elogiando, agora estão te criticando. Isso é muito importante. Eu acho que os clubes precisam trabalhar mais isso, porque é muito difícil, não é fácil. A gente sabe como é que é, né? Pô, a gente já, macaco velho, você começa a lidar com rede social no início, você é xingado, tem hater. Hoje, sinceramente, depois de muitos anos que a gente lida com isso, eu ignoro, só bloqueio os filtros e não estou nem aí. Mas muitas vezes você se indispõe com as pessoas, aquilo te atinge, porque você vê muita injustiça. Você fala uma coisa, o cara te ataca por uma coisa que você não falou, ou o cara tem um problema cognitivo, ele não entende o comentário, aí ele transforma em outra coisa e te xinga. Aí você fala, pô, que isso? Né? Tira de contexto. E o cara tira do contexto, e o cara acha que tem esse direito, né? Porque está insatisfeito com o seu trabalho. Tem todo o direito de ficar insatisfeito. Não gostei do seu comentário, da sua matéria, da sua reportagem. Ok, tudo bem, você pode não gostar. Não tem direito de xingar, né? Se você chegar, de repente, no banco, achar que o banco cobrou uma taxa errada e tudo, você está com razão, você não vai chegar lá querendo meter o dedo na cara do gerente, discutir com o cara na boca do caixa. Não, você tem que reclamar dentro de uma certa educação. Como é razoável. Olha, eu não gostei dessa matéria. Ok, achei ruim por isso. Mas não é o que os caras fazem. Aí tu imagina um garoto com 17 anos lidando com isso. Ele tem que ter maturidade para isso, você acha mesmo? Pelo amor de Deus. Tem uma coisa, Mauro, que você falou,
apenas acrescentando, quando esse garoto vira a esperança da família, ele vai ter foco único, ele e toda a família. Então, normalmente, ele não tem plano B. Não. Quando ele chegar com 20, 21 anos, se ele for liberado, ele não sabe o que fazer. Não. Ele não tem uma profissão, ele não estudou, não tem nada. Esse é o ponto, que nos Estados Unidos a gente sabe, a formação vem via escola, então se o garoto não der certo, e a maioria não consegue chegar no ápice, ele vai ser um engenheiro, um médico, um programador, enfim, né? Aqui não, aqui o menino fica completamente perdido. Ele não tem o que fazer, ele não tem plano B, que é um horror. Eu acho muito que também, em cima do que você falou, de responsabilidade do clube, que ganha um monte de isenções de impostos, terrenos públicos. Os clubes deveriam ter obrigação de manter escolas, como o River Plate faz, para que o garoto saia... Vasco também, né? E isso é uma das virtudes do Eurico Miranda. O Eurico Miranda sempre brigou pela escola do Vasco, né? Não foi ele que criou, se não estou enganado, mas ele sempre brigou por isso. Você vai citar um ponto positivo de um Cartola controverso e muito criticável, né? Pois é. Então, você tem Felipe Coutinho estudou lá. Olha que legal. Tem que dar ao cara condição para ele ter uma opção de vida. Porque o cara pode ser muito bom e quebra a perna. Pronto, já foi a carreira do cara embora. Então, você tem que dar ao cara a opção, plano B. E não tem. E é muito, além disso tudo que você falou, agora piorando muito com o negócio de rede social, que os clubes levam em consideração, o que é um absurdo, o cara fica sem opção. A família, ele frustra a família toda, e aí ele vai ter até entrar numa depressão, porque ele falhou. Toda a expectativa o Neymar era assim. Eu acompanhei muito isso. O Neymar foi exatamente isso. A família do Neymar tinha tanta dificuldade. Eu sempre conto essa história. O Neymar quase morreu quando ele era um bebê. O pai dele eles moravam em Mogi das Cruzes, ele tinha um carro bem velho, né? Aqueles carros. Foi descer a serra para ir para. Vamos para Betioga e tal. O carro não tinha freio naquela estrada, né? Mogi Betioga, que é uma estrada complicada. Agora dá uma melhorada, mas ela era complicada. E aí ele perdeu o controle, o carro capotou e o garoto sumiu no meio do mato. Aí demorou um tempão para achar. Já bombeiro, o garoto era o Neymar. O bebezinho sumiu. Aí procura aqui, procura de lá, acabaram achando e tal. Uma família extremamente humilde. E aí, quando o Neymar mostra talento natural, todas as forças foram concentradas lá. A expectativa, então, né? agora ele... Ok, deu certo, ele devolveu. Mas imagine quantos Neymares... Talvez não precisa ter o talento dele. Como você citou, o garoto mais ou menos que chegou e arrumou a vida dele. Tá no Porto, tá no Nápoles, beleza. Não precisa, às vezes pode jogar só em time pequeno, já tá ok. Sim. Já resolve a vida. Tem um salário. Pois isso, exatamente. Exato. Então, trabalho. E aí, a própria família do Neymar, se o Neymar não desse certo por qualquer razão, era o tiro único que ele tinha. Sim. E aí seria, claro, teria uma vida digna, mas seria aquela mesma dificuldade que o pai dele teve lá atrás. Então é muito sério, isso é muito importante. Coisa muito séria, que eu acho que deveria ser, essa CBF que não serve para nada, deveria também criar uma legislação nesse sentido, de você dar ao garoto a preparação para que ele tenha uma profissão caso ele não fosse um jogador. Eu lembro lá no Rio, quando eu era moleque ainda, né, criança, tinha aos domingos a TV Tupi exibia jogo de criança, era futebol dente de leite. O Roberto Petra e ele Coimbra. Tinha a versão do Rio também lá, que tinha um slogan que era bom de bola, craque na escola. Uma coisa assim. Craque na bola, craque na bola, craque na escola. Lá era o Zé Cunha que fazia. O Zé Cunha, isso. Craque na bola, craque na escola. Depois ele foi para a TV até o Zé Cunha. E era isso. O garoto tinha que estudar. Não, se ele não podia ser reprovado. Se ele não tivesse reprovado, ele não podia jogar. Então as duas coisas andavam juntas. Exatamente. Isso se perdeu. De fato. Ali Zico, Edinho, aquele time do Flamengo campeão do mundo praticamente foi todo jogo de criancinha, era domingo de manhã que passava, todo mundo via, comentava, aquele moleque que apareceu no Vasco. Muricy Ramalho surgiu nisso aqui em São Paulo. Pois é, porque essa questão do garoto ser a esperança da família, né? Eu penso assim, todo jovem quando busca uma carreira, uma profissão, ele está remando por ele, na verdade, se os pais não dependem dele, né? Ele está remando para chegar a algum lugar, para o objetivo dele, individual. Claro que o pai e a mãe vão ficar orgulhosos se ele for bem sucedido, natural. Pô, meu filho foi e tal, trabalha nisso e tal, seja o que for. Pode ser um curso superior, pode ser um ensino médio, pode ser ter uma profissão, ter um trabalho e tal. Os pais ficam orgulhosos. Não, meu filho está encaminhado. Que é o que todo pai pensa. Encaminhei meu filho, né? Ele agora anda com as próprias pernas, eu não preciso me preocupar mais. E o contrário, quando o filho é problemático, o cara não trabalha, o cara não tem uma vida minimamente organizada, e aí dá trabalho pro pai, dá despesa pro pai, fala, pô, tô sustentando esse cara com 30 e poucos anos. Então, é normal, isso acontece, todo mundo conhece histórias assim. No futebol é pior nesses casos, porque além de correr por ele corre pela família inteira.
Então o Lohan, ele tem que ajudar a família inteira, os irmãos mais novos, o pai, a mãe e outros eventualmente. Que ele, lógico, ele foi criado para isso, porque ele joga muita bola, cara, esse cara vai mudar a nossa vida. Já mudou, certamente, que ele já ganha bem e tal, mas ainda falta mais, né? Evidentemente, porque se ele fracassar, ele vai jogar em time pequeno, ele vai ganhar muito pouco. Em relação ao que ele ganha hoje, pode ganhar. Tanto que agora, quando eu ver essa proposta dos russos, o salário dele vai dobrar ou mais, o garoto quer ir. É lógico, ele vai pensar o quê? Vai botar na calculadora. Pô, vem cá, eu vou ganhar tanto. Cara, com isso aqui eu resolvo um monte de coisa. O Giovânio, lembra do Giovânio que apareceu no Santos? Giovânio, ele fazia, era camelô, ele vendia meia. Abria aquele plástico lá e meio, não sei o que. Ele era bom, ele era comunicativo e tal. E ele foi para aquele time da segunda divisão da China, que o Luxemburgo foi. Lembra disso? Tianjin Quanjian, talvez. Nossa senhora, que bom um jovem para ter uma boa memória. Mas era essa coisa aí. Só que pagava pra caramba, né? Sim. Aí era bolha chinesa. Aí ele ia muito nos programas lá, assim, você vai, porra. Ele falou, cara, eu fiz a conta, ele fez um contrato de 5 anos. Ele falou assim, Flávio, um mês, acho que a minha família inteira não ganhou um mês de salário, não ganhou toda a família somada o tempo inteiro. Imagine 5 anos. Eu espero, faz tempo que eu não vejo o Giovânio, talvez esteja lá ainda, mas ele voltou, né, andou jogando. Ele jogou aqui no Brasil. Mas eu espero que ele tenha simplesmente deixado o dinheirinho dele quietinho lá, porque é isso que você falou. Ele, vou dar chance. Não, mas a história da ambição, né? A ambição, você olha no extrato, velho. Olha no extrato que acaba o problema. Eu estou com uma ambição muito grande. Aí olha o extrato que a ambição dá uma diminuída boa e o extrato cresce. Isso é que vale. Só pra gente poder passar régua nesse assunto, o João Paulo Sampaio, que cuida das categorias de base do Palmeiras, né? Porque rede social tem muito disso. Quando você tá por cima, tá vencendo, você posta, ostenta, e a gente vê muito isso no meio do futebol. Só que depois, às vezes, as coisas podem se inverter, né? Dependendo da fase. E o futebol é cheio de oscilações, altos e baixos, né? E aí teve uma competição que a base do Palmeiras saiu, foi eliminada. O João Paulo Sampaio tirou uma foto do vestiário do Palmeiras depois do jogo, os meninos indignados, revoltados. Tinha menino que tava chorando, ele tirou uma foto e postou na rede social. Tipo assim, e mais ou menos naquela linha. Porque na vitória é muito fácil ficar publicando. E eu não sei qual foi desses jogadores do Palmeiras que subiu, não sei se foi o Luigi, algum jogador que subiu agora, que postou uma foto com a bola dominada, assim, jogando. Aí o João Paulo Sampaio postou nos comentários. Chegou a pegar na bola nesse jogo, nem vi você em campo. Mas ele dá umas cornetadas dos meninos, ele tem essa preocupação também com rede social, né? Impressionante. E tem que ter mesmo esse cuidado, esse acompanhamento psicológico, né? E é legal esse ponto do João Paulo Sampaio, que ele brinca com essa questão, né? Ele comenta lá na foto do menino, você nem tocou na bola hoje. Tipo, como se debochasse desse mundo que a gente vive. Mas tá dando um cutucãozinho. Sim, mas eu acho que é mais no sentido de brincar. Porque esse comentário, por exemplo, que ele fez na publicação de um dos meninos, ele tinha jogado muito bem o jogo. Acho que foi um dos melhores em campo do Palmeiras. E aí ele fez esse comentário como, não é relevante o que as pessoas dizem aqui. Sim. Eu acho que foi mais nesse sentido. Não, e tem jogadores históricos, né? O Tele é histórico. Ele falava pro cara, o cara chegava com um carro. Várias. Macedo. Claro que o que o Tele fazia era até exagerado. Com o dragão mas ele falava, desenhado no capô do carro. Ele falava assim, se não vender o carro, tá fora do time. Essa história exagero, é uma intromissão muito grande e tal. Mas o sentido do negócio era positivo. O Macedo hoje fala isso. Se eu tivesse ouvido só um pouquinho, Tele Santana. Ele chegou para treinar com um dragão desenhado. Não, no Lix também. Também, mas o carro era um Monza, eu acho, era um dragão pintado no capô do carro. Ele mandou vender o carro. Ele falava. Um pouco demais, mas era uma forma de educar naquela época. De educar, exatamente. Bom, na minha visão, eu também não concordo com a saída do Lohan pelos valores que foram oferecidos para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo poderia barganhar mais, conseguiria arrecadar um pouco mais, pelo menos uns 10, 12, 13 milhões de euros. Conseguiria, se não fosse para ele, esperaria a próxima janela e venderia com mais tranquilidade. Eu acho que o Flamengo não está tão desesperado por dinheiro desse jeito. Ou o BAP mentiu pra gente. Já no caso da saída do Carlinho, eu acho uma boa para o jogador. É uma boa, até porque no Flamengo não vai ter tanto espaço nessa temporada. Então seria bom para ele sair, mesmo se for por empréstimo para outro clube, para ele poder ver se ele desempenha um pouco melhor o futebol dele, continuando disputando o Campeonato Brasileiro e continuando na vitrine. Ou o Flamengo poderia vender por um valor mais em conta
para o Vitória e poder barganhar uma porcentagem do valor para uma futura venda. E José Boto também não tomou uma atitude correta com relação à base. Eu também, na minha humilde opinião, eu esperava quando ele tivesse voltado dos Estados Unidos, ele teria ido direto para lá. Até porque o Flamengo não está bem. O Flamengo não está bem para ficar ele aqui no Rio de Janeiro e o clube jogando lá. Querendo ou não, quem está disputando o campeonato é o Flamengo, por mais que seja a base, é o nosso escudo, é o nosso manto que estão vestindo. E ele tinha que estar lá. Ele tinha que ter marcado presença lá com a molecada. Até para incentivar a molecada realmente conhecer um pouco mais ele se aproximar mais da molecada, ter esse incentivo da molecada. Você imagina, você é um gestor da sua empresa, você não vai na sua empresa no momento de crise, teu funcionário não sabe quem você é, eles não sabem o que eles estão errando, eles não sabem como poderia melhorar, enquanto você poderia ir lá e trocar com eles, trocar experiência com eles, entendeu? Passar a tua experiência profissional do futebol europeu para eles. Ainda mais ele que era um scout de base. Deixe seus comentários, curta, compartilhe e segue o canal, dá aquela ajuda que fortalece bastante.